agora não veio nenhuma mensagem. O meu pai estava carregando. Só lá para trazer que eu enviar. Estou gravando vídeo agora de manhã, por causa da minha leitura, para não atrapalhar a minha leitura. Acabar a leitura, enviarei as mensagens. Ninguém vai ficar no Messenger, vai ficar sem uma mensagem, não. E a mensagem hoje vai ser o Salmo 103, versículos 5, 6. Versículos 6, 8 e 9. 6, 7 e 8, perdão. Então, o versículo de hoje, o Salmo, esse eu vou passar por mês, se ele der para te passar. Não passei ontem, cheguei da igreja, estava gelado, foi frio demais essa noite, então eu fiquei sem enviar. Geralmente até 22, 22h30 envio, ontem não deu. O dia que tem culto é difícil para mim. E agora estou gravando a parte da manhã, mas o vídeo só vai às 19 horas. Só solto às 19 horas. Por causa da leitura, para não atrapalhar a minha leitura e também o dia de culto. Eu estou me organizando novamente. Vamos começar assim. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por ser Deus Santo de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por ó, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que te agradou, Senhor, perdoa, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Temos pecado e intercedido do teu Espírito, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro do Salmo 103, versículos 6, 8 e 9. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Tu quer falar e não que nós queremos ouvir, Pai. Que tudo seja para agora, teu santo nome. Fala conosco também, Pai, no livro do profeta Jeremias, Isaías, capítulo 31. Seja a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ao Salmo 103, versículos 6, 7 e 9, 6, 8 e 9. Fala assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os seus oprimidos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre. Conservará a sua ira. Nós aprendemos que a ira do Senhor, ela dura só um momento, mas o amor dele, a benignidade dele é eterna. A justiça de Deus também é eterna. Ele faz justiça e juízo a todos os oprimidos, todos aqueles que passam por aperto, por abusos, perseguidos. A justiça do Senhor vem. Ele cobra daqueles que praticam impiedade. Nós devemos nos alegrar não porque Deus cobra, porque Deus os exalta, mas temos que alegar porque Deus está vendo as nossas aflições, a nossa opressão, e Ele responde, não para prejudicar ninguém, que Deus não prejudica ninguém, mas Ele corrige. O que Deus faz é correção para nós, tanto para mim, para você, para os oprimidos, para eles que oprimem também. Deus põe cada um no seu devido lugar, mostrando que Ele é Deus. Ele não interfere na tua vontade, não interfere na minha. Se Ele fizer isso, Ele está violando o livre-arbítrio, Ele deixa de ser Deus. Ele é misericordioso, piedoso, é longânimo e grande em benignidade. Ele é grande em amor, Ele é grande em misericórdia, o poder dele é grande, a justiça, tudo de Deus é mais do que nós pensamos imaginar. Nós, como barro, como bola, não podemos fazer nada, a não ser confiar em Senhor. Ele não repreende toda a vida, mas Ele nos corrige, Ele nos ensina o caminho da verdade. Repreender é proibir, não permitir que você faça as coisas. Ele te ensina o caminho, você segue, a escolha é tua. Mas por um tempo Ele te ensina, Ele te repreende, a justiça dele vai dizer você é um castigo, mas não é permanente. Na ira dele, ele às vezes solta uma coisa que você é pesado para você, mas Ele só faz com a gente o que a gente suporta. Nada mais de nossa força Ele não faz. Ele é grande, Ele é amor, né? Nunca devemos esquecer que Deus é amor, Ele é justiça também.
Mas não esquecemos nunca que Deus é fogo consumidor. Nós devemos aprender, cada dia, através da palavra do Senhor, como andar, como fazer a vontade dEle. Se você fizer, Ele não vai te repreender. Ele vai te ensinar cada dia mais a fortalecer o caminho dEle. Se você não fizer, vem uma repreensão. Mas Ele não te obriga a fazer nada. Ele dá a escolha. Se você quer o bem, faça o bem. Se você quer o mal, continue fazendo o mal. Essa palavra é para mim e para você. Antes dela chegar aos teus ouvidos, ela chegou ao meu. Primeiro me repreende, ele me ensina, para depois a palavra chegar até você. A palavra do Senhor é uma faca, uma espada, né, de 2 gumes, ela corta primeiro aqui para depois cortar de lá. E esse é o Deus que nós servimos, Deus de amor. Esse é o Salmo 103, versículo 6 e 29. Vamos passar para o profeta Jeremias agora. Por confiar no Egito, é o título da mensagem. Está na Bíblia. Porque em outras escrituras, outros livros, deve ser outro título. Essa Bíblia é mais nova, mas ela é como as antigas que eu tenho. Essas Bíblias renovadas, essas Bíblias com linguagem nova, eu não adapto a ela. Não dá certo, para mim eu não entendo. É mais fácil entender, mas eu não consigo entender. Confiar no Egito, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, o Egito é esse mundo. O povo de Israel era um povo escolhido do Senhor. Deus permitiu que eles fossem para o Egito, uma terra de pecado. Uma terra que escravizou, onde ele tinha mais direito ao chicote do que o amor, a compreensão. Eles não tinham. O direito que eles tinham como escravo era o chicote. Trabalhar, criar seus filhos. Deus ainda honrou o povo de Israel, porque quando José foi governador, o faraó do tempo dele deixou ali ele escolher lugar. José escolheu o lugar melhor para pôr sua família. Eles não sabiam, o rei, depois do faraó, depois do faraó que reinou quando José era governador, ele não conheceu José. Ele não sabia que José foi governador. Então ele passou a escravizar o povo de Israel. Tudo isso acontece, irmão, por permissão de Deus, para conserto do povo dele. Então o povo de Israel começou a confiar no Egito, fazer o que o Egito fazia. Idolatria, tudo erro, servir imagem, tudo que era abominável ao Senhor, o Egito fazia. O faraó era um semideus, né? Ele considerava o Deus da terra. Foi necessário Deus mandar as pragas para o Egito para eles entenderem que eles não eram nada. Para entender que existe um Deus que é maior do que todos os deuses do Egito. Cada praga que Deus mandou era um Deus que eles serviam, que eles idolatravam. Corrigindo o povo do Egito, também corrigindo o povo de Israel, que quando estavam na escravidão começou a se dar idolatria. Quando disse por confiar no Egito, nós, quando andávamos desgarrados da presença do Senhor, quando nós não entendíamos a palavra do Senhor, nós vivíamos nesse mundo. Esse mundo é um Egito. Você já prestou atenção que esse mundo oferece para nós que desagrada o Senhor? Bebida, prostituição, idolatria, tudo que é desagrado ao Senhor, Ele não oferece. Mas aquele que aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ele tem que se separar dessas coisas, se separa. Aí vem os ensinamentos da Bíblia, onde o que agrada do Senhor e o que desagrada. É o que nós devemos fazer. Agora o povo de Israel foi tirado do Egito.
mas por causa das guerras, das lutas que eles passaram, já assentados na terra prometida, eles passaram a procurar o Egito de novo. Às vezes você está na casa do Senhor, Deus está te abençoando, vem aquelas lutas, né? Uma porta se fecha, as coisas que acontecem, que muitas vezes a gente não entende, né? Mas ela vem para correção nossa. Então a gente começa a procurar ajuda no Egito, em vez de procurar continuar confiando em Deus, orando, pedindo a direção para direcionar nossos passos, com a porta se abrir, um tratamento, aí nós passando a confiar naquele lugar da onde nós saímos. Nós voltamos a confiar no Egito. Aí onde nós erramos, começamos a fazer tudo errado. Assim foi para Israel. Quando veio as lutas, quando as nações começaram a dizer, eles procuraram ajuda onde Deus falou. Vê esse Egito, vocês não verão mais esse Egito. Eles voltaram novamente a pedir ajuda no Egito. Quando eles estavam sendo oprimidos pela Síria, pelos babilônios, eles foram procurar ajuda no Egito. E Deus, quando eles saíram de lá, Deus deu uma ordem que eles não voltariam mais ao Egito, mas voltaram. Assim somos nós. Quando nós estamos passando a servir o Senhor, coloca no nosso coração, servir o Senhor, as coisas se apegam, a gente volta novamente. Procuramos novamente ser escravizados por esse mundo. Nós vamos começando a fazer tudo o que não é certo. Desagrada o Senhor. Nós confiamos no homem que não tem nada para nos dar, se tem, não quer ajudar. E deixamos a confiar no Senhor. Ao invés de eu pedir ajuda ao Senhor, uma direção, e trabalhar com o que eu tenho, confiando que Deus vai multiplicar as minhas forças, multiplicar o que eu tenho, a gente começa a pedir ajuda a pessoas que não querem nos ajudar, ou não podem nos ajudar. Nós passamos a confiar no homem, deixamos de confiar em Deus. A nossa ajuda, ela vem de Deus. Não estou falando com isso que você não pode confiar no homem. Tem que confiar. Mas tem que confiar desconfiando. A Bíblia nos ensina. Quando os israelitas foram pedir ajuda ao Egito, eles estavam sendo invadidos pela Babilônia, eles foram, mas depois tiveram que fugir, porque Deus tinha entregado o povo de Israel para ser escravizado, para ser humilhado pelos babilônios, pelos caldeus. Eles foram pedir ajuda ao Egito, mas tiveram que voltar. Uma nação poderosa, né? Aí foi guerrear contra o perderam. Deus sabe a tua luta, Deus sabe o que você está passando. Tudo é a correção de Deus na nossa vida. O sol não nasceu para justo e injusto. Os santos e não santos. O sol nasceu para todos. Ele brilha para mim, brilha para você. Mas as nossas atitudes vai nos mostrar o que nós temos direito, o que é bom e o que não é bom para nós. O mesmo direito que tem o ímpio, nós temos. O ímpio prospera muitas vezes porque ele tem o dom de administrar. Ímpio é aquela pessoa que faz as coisas erradas, não quer dizer que não serve o Senhor, não quer dizer nada disso. São pessoas que desejam mal. Então nós passamos a confiar nisso. Durante o tempo que eu trabalhei, eu confiava. Até 2000, depois também que eu me converti, eu passei a confiar. Teve tempo que eu pensei que eu confiava mais nos meus patrões, na empresa que eu trabalhava, do que em Deus. Foi necessário. Eu saí para hoje aprender. Se eu estava ali, foi porque Deus me colocou. Se aquelas portas se abriu para mim, foi porque Deus abriu. Não foi o homem, não foi eu. Então eu confiava no meu trabalho, na minha força, e confiava no meu patrão. Chega um momento que a gente passa a não confiar em Deus. Deus está vendo nosso coração.
A gente vê hoje pessoas que trabalham e elas não tiram tempo para ler, para orar, para louvar, porque está confiando no trabalho. A pessoa que faz não está confiando no Senhor, está confiando nas coisas desse mundo. E às vezes nos ensina, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Ele nos acrescentará. E quando a gente confia na nossa força, no nosso trabalho, no nosso patrão, nós não estamos confiando em Deus. Deus deixou escrito lá no livro de Êxodo, se nós ouvirmos e obedecer a palavra dele, o melhor da terra é nosso. É promessa para nós. Quando ele faz a promessa para ele confiar nele, não confiar em homem. Se o melhor da terra é nosso, é porque ele nos deu. Agora temos que ter sabedoria e força para adquirir o que nós temos, saber administrar. Às vezes as pessoas querem administrar uma igreja, eu falo os membros, né, os congregados, eles não contam de que saber administrar o dízimo que ele devolve na igreja, e ele não sabe administrar 90% que é dele. A maior parte dele ele não sabe administrar, ele quer administrar. Aí é o dízimo da igreja. Você não sabe administrar a sua vida, seu tempo, eu não sei. Eu quero administrar 2 horas e 40 minutos, eu não sei. Administrar meu dia, só 2 horas e 40 minutos Deus quer de nós. Eu não sei administrar, eu não sei tirar um tempo para orar, para ler a Bíblia, eu não sei tirar um tempo para ir para a casa do Senhor. São 10 minutos, no mínimo 10 minutos, 2 horas e 40 minutos. Eu não administro meu dia, quero administrar o tempo que Deus quer que nós temos com Ele. Nós voltamos ao Egito porque nós não temos entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está aqui na minha mão, diante de você, de mim agora, a Bíblia Sagrada. Eu vou ler alguns versículos para o vídeo não acabar e eu ficar aqui batendo, né? Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estripam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal. Ele não retirará as suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como o auxiliado. Como cairá o ajudado. Todos juntamente serão consumidos. Se você confia na empresa que você trabalha, no seu patrão, que é carne, não confia em Deus. Nós vemos muitas empresas falindo no dia de hoje. É a justiça de Deus. Porque os donos confiam no dinheiro, confiam no empregado, o empregado confia no patrão. Todos confiam na carne, no homem. E não confia no Deus Todo-Poderoso. Confia na sua força, mas não confia em Deus. Que é desde a eternidade, toda a eternidade. Ele antes de tudo acontecer, ele era. Ele é e vai continuar sendo. Nós devemos confiar num Deus que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Para confiar, nós que somos pó, confiar no homem que é barro. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Se Ele abrir uma porta para você, ninguém vai fechar. Só você pode fechar. Se você sair, as portas se fecham, Ele permite, porque Ele não vai te obrigar a ficar naquela porta. Quando, em 1987, quando eu entrei nessa última empresa que eu trabalhei, quando eu me aposentei, no primeiro mês eu não gostei do serviço. Era o que eu queria, mas não estava o que eu queria. Era muito sujo. Eu tirei, quando eu recebi o primeiro pagamento, eu recebia por semana na época,
eu pedi um dia de folga, o meu encarregado deu 2 dias. Eu fui procurar outro emprego em outro lugar, uma coisa do jeito que eu queria. Aquele ali era do jeito que eu queria, desse jeito que eu queria também. Eu andei 2 dias procurando, andei as empresas que tinha em Goiânia, quase tudo. Não achei. É porque aquela porta foi Deus que abriu para mim. Eu só vim entender isso a partir do ano 2000, já no finalzinho, depois que eu aposentei então. Aquela porta, foi Deus que abriu. Eu fiquei procurando outra porta, andei de empresa em empresa, mas aquela porta foi Deus que abriu. Ele não permitiu que eu saísse de lá, ele não me obrigou a ficar. Mas as portas que eu bati, ele fechou. Mostrando o caminho dele. Nesse tempo, até 2000, irmão, eu não era. Não conhecia a palavra do Senhor. Só depois de 2000, depois que eu aposentei, a realidade, depois de 2005, foi que eu entendi porque que tantas portas fechou. Durante o tempo que eu trabalhei, eu fiz teste em muitas empresas. As que me chamaram, pediam informação, ele fala, o patrão fala, ele está empregado, nós não abrimos mão dele. Foi 2 empresas que ligaram, nós ainda está empregado, nós não abrimos mão dele. Eu não estava entendendo ainda como é que Deus estava trabalhando. Meu patrão me chamou um certo dia, uma outra empresa ligou, perguntou se estava querendo sair, eu estou sim. Quero ver se eu melhoro meu salário, vou trabalhar à noite. Ele perguntou quanto você vai ganhar lá. Eu falei o quanto eu achava que ia ganhar, né? Aí ele aumentou meu salário, falou, vou fazer um salário para você, igual você vai. Pensa que vai ganhar lá, que eu acho que não é isso, mas ele fez o salário para mim. Depois bati em outra porta, essa não mexia com ônibus, só com caminhão. Eles ligaram também para pedir informação. A informação que eles deram que eu estava empregado e que eu não ia sair. Ninguém, empresa nenhuma faz isso. Homem nenhum faz isso. A partir de 2000, eu passei a confiar em Deus, não em mim. No que eu podia fazer, passei a confiar em Deus. Aí eu entendi que as portas que fecharam é porque Deus abriu aquela para mim não sair. E Deus age não somente com as pessoas que estão na presença dele, aqueles que têm um projeto, que ele sabe o futuro dele, o caminho que ele planejou para ele. Deus não permitiu, ele não me obrigou a ficar. Eu podia sair. Eu podia pagar meu aviso e sair. Ele não me obrigou a ficar lá. Mas quando a gente não tem entendimento, quando a gente é cego, igual Paulo, né? Paulo perseguia o povo de Deus, perseguia a igreja, porque ele era cego. Quando Paulo encontrou com Jesus lá em Damasco, no caminho para Damasco, ele viu a luz, mas não ouviu a voz. Estava cego, né? Ele ouviu e fez tudo. Ele mandou que ele entrasse na cidade e ali um homem ia orar por ele, Ananias. Quando Ananias orou por Paulo, caiu a escama, ele começou a enxergar. Caiu a visão da carne e nasceu a visão espiritual. Deus abriu a visão de Paulo para o plano que Deus tem na vida dele. Às vezes você está cego, como eu fui cego muitos anos, Deus abriu, tirou as escamas dos meus olhos, para me entender que Ele é Deus. Paulo foi um dos maiores evangelistas da Bíblia, do mundo, né? Abriu igrejas, sofreu naufrágio, foi perseguido, açoitado, humilhado, mas não desistiu da carreira. Foi até o fim. Deus tem um plano na minha vida e na tua. Não procure outro caminho. Pede a Deus que direcione. Hoje nós vamos ficar sem oração, irmão, porque o tempo não dá mais. Senão meu vídeo trava. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo.
Os profetas falam, prepara Israel para encontrar com o teu Deus. Prepara o povo de Deus para encontrar com o Senhor. Ele está às portas. Um abraço, irmão Jorge.